Isso mesmo, Ailton Áviles, Avenida Doutor Geraldo Cajueiro, aqui na altura do Cana Fístula, bem próximo do DR, entre o Trevo do Divã e o DR, nas proximidades aqui da Encofusbor. Flagrante de um acidente com gravidade há poucos instantes, um jovem que guiava uma motocicleta, uma Honda preta com vermelho, colidiu na traseira desse caminhão aqui. Nesse momento a gente observa uma força-tarefa de socorristas do SAMU com o objetivo de, enfim, levar a vítima para o hospital de emergência do Agreste. A gente observa toda a preocupação dos socorristas, inclusive equipes da Polícia Militar, uma força-tarefa do outro lado, militares que estavam indo do trabalho e outros retornando aqui por essa via, enfim, ajudando no socorro dessa vítima. Infelizmente, Ailton Áviles, uma testemunha que presenciou o acidente, ela nos contou que aconteceu da seguinte forma: ele vinha na pista de rolamento do meio, são 3 nesse sentido, na traseira de um caminhão na pista do meio, e ele colocou para a direita para fazer a ultrapassagem do caminhão, colidindo na traseira desse caminhão aqui. Vamos mostrar, André, que está estacionado e fechado, ou seja, já estava estacionado e fechado com os alertas ligados. O motorista, enfim, se imagina que ele foi para algum lugar aqui nas proximidades, mas infelizmente não é o momento, mas a gente de cara já, enfim, já observa que o caminhão está parado no local de forma irregular. É uma duplicada, não tem margem para estacionar caminhão, principalmente um caminhão. Infelizmente isso foi determinante para a colisão traseira. O rapaz, o estado dele não é dos melhores, ele já recebendo oxigênio, nesse momento com colar cervical e com uma tala na perna direita. André, dá a volta com cuidado e não mostra o rosto do jovem, André, sem mostrar o rosto dele. Enfim, a gente observa todo o trabalho, enfim, uma equipe composta por 6 socorristas do Corpo de Bombeiros, inclusive a equipe dos Pelicanos, que foram os primeiros a chegar aqui no local. E os Pelicanos são os socorristas que trabalham com motocicletas, dá uma agilidade muito grande. Em seguida, a gente pode contabilizar aqui pelo menos mais 2 viaturas do SAMU. Nesse momento, o BPRV está justamente na fase de transição de plantão, ainda não chegaram por aqui. Aí a gente observa militares do 3º Batalhão, enfim, tem uma viatura da Força Tarefa, tem uma outra viatura menor aqui também do 3º Batalhão, e até militares que não estão a trabalho, estão aqui ajudando no trânsito em toda essa situação. Sim, André? Uma outra viatura do SAMU, provavelmente uma USA, uma viatura mais equipada justamente para fazer com que o socorro a essa vítima seja especializado. A gente observa, enfim, você vai vendo aí nas imagens, no NN Play, uma força-tarefa gigantesca com o objetivo de socorrer a vítima com vida. A gente vai torcer porque a pancada foi muito... Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui, gente, olha o tamanho do impacto na traseira desse caminhão. Embaixo o para-choque retorcido, o impacto da motocicleta. Mas pelo que a gente observa, mesmo com o capacete sendo utilizado, o jovem está com o rosto, enfim, bastante machucado devido ao impacto, devido à violência. Sai da traseira de um caminhão e se choca na traseira de um outro. O André também aqui fazendo uma observação, pancada na perna direita, o fêmur, provavelmente perna esquerda, provavelmente fratura no fêmur, no impacto com a carroceria. A gente vai dar a volta aqui, tentar na medida do possível para mostrar, nosso repórter cinematográfico André Carlos, mostrar um pouco a motocicleta lá na frente. E você observa uma maca que está saindo, uma outra que está chegando, um trabalho com agilidade. E aqui queremos mais uma vez parabenizar o trabalho desses guerreiros do SAMU. Chegaram aqui de forma rápida e ágil, mas também não deixar de mencionar esses queridos aqui
do 3º Batalhão, que tomaram todas as providências inicialmente, antes da chegada do SAMU, antes da chegada dos socorristas, enfim, protegendo o local do acidente. Tudo isso é um trabalho, acima de tudo, de segurança pública, mas também de ser humano, quando se depara numa situação como essa. Clevânio, vem comigo. Ô, Walter, está me ouvindo bem, Walter? Ô, Walter, eu queria saber o seguinte, se você tem alguma informação por parte aí do BPRV ou dos policiais que estão aí presentes, se já tem, por exemplo, a identificação do motorista desse caminhão, a irresponsabilidade do cara parar um caminhão numa via que não tem estacionamento, e pela placa se dá para identificar de onde é esse caminhão, por que esse motorista parou esse caminhão aí. E de repente não teve, por exemplo, uma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Estadual e poder passar por aí e observar que o caminhão estaria estacionado no local errado, no local proibido, né? Aí é preciso também identificar e responsabilizar esse motorista que parou esse caminhão aí. Pois é, Clevânio, eu já vou tentar trazer essa informação, mas antes eu queria dizer para você que a vítima acaba de ser colocada aqui na ambulância do SAMU. A gente vê, enfim, os socorristas tendo toda uma preocupação, uma adrenalina muito grande, e a gente, lógico, não deixa de mencionar uma outra situação. Por exemplo, olha, o trânsito, isso tá um nó, meu amigo, o trânsito tá uma loucura nesse momento, muita gente indo ao trabalho e a gente verifica toda essa situação. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico André Carlos nos acompanhar mais uma vez de volta ao local do acidente. E agora, Clevânio, deixa eu repetir mais uma vez, esse caminhão foi estacionado nesse local, ligado pisca-alerta. Isso, na hora do acidente, o caminhão já estava estacionado aqui de forma irregular. Ninguém sabe a identidade e nem por que o motorista deixou o caminhão nesse local. Olha aqui a motocicleta do jovem. É uma CB500, então, muito potente. Já dá para imaginar o momento em que ele tira para a direita para fazer a ultrapassagem ao caminhão na pista de rolamento do meio e colidir na traseira da carroceria desse caminhão. É uma motocicleta de 500 cilindradas, muito potente. Já dá para a gente, enfim, tentar imaginar a gravidade desse sinistro de trânsito. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar a frente desse caminhão, desse caminhão aqui, que foi justamente que provocou esse acidente. Olha só. SOS Guri. Tá aqui, hashtag EOS Guri. Tá aqui a placa, não dá para saber, que é a placa Mercosul. O caminhão tem outro aqui, enfim, um outro adesivo aqui. Certamente um caminhão carregado de um outro estado, de uma outra região, para aqui, larga o caminhão nessa situação, provocando esse sinistro de trânsito na manhã desta quarta-feira na capital do Agreste Alagoano. A gente observa aqui que a vítima já tem identidade aqui. É o Henrique Júnior Torres de Oliveira. Não é isso? Henrique Júnior Torres de Oliveira. Henrique Júnior Torres de Oliveira é a vítima. Repórter é curioso. Documento ali, a gente traz em primeira mão, enfim, o nome da vítima. Não temos como saber a idade nesse momento. Vamos observar aqui, ambulância do SAMU ainda aqui no local. É uma USA, certamente a vítima está sendo estabilizada para poder ser encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste. A gente observa aqui o capacete, olha só, Clevânio Henrique, telespectadores que está conosco no NN Play ali, o Jean Notícia. Eric, vira para cá, Jean, por gentileza, mostrando aqui abriu, né, cara? O capacete. Olha a situação do capacete. Tamanho impacto, minha gente. Imagina bem aí. Na face, bem no rosto do Henrique. A gente vai torcer sinceramente, enfim, para que ele possa sair dessa situação. Qual a idade dele, mas Walter? É um acidente com muita gravidade. Não tenho a idade. Não deu para verificar, né? Um pedaço aqui da agora, carroceria, da parte lateral do caminhão. Mostra aqui, André. Eu estou curioso, Walter, para saber. Sim. Eu estou curioso para saber por que esse caminhoneiro parou esse caminhão aí.
Se o caminhão quebrou, deveria estar sinalizado, ter sinalização para evitar acidente. Porque o caminhoneiro, ele não é inexperiente. O cara que anda com um caminhão desse, carregado, claro, ele é um cara experiente no trânsito. Então eu estou curioso para saber se o pessoal do BPRV que está aí perto de você puder falar sobre isso, seria interessante, se já tem alguma identificação, alguma informação, porque que esse caminhão foi parado aí, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do porquê que foi estacionado esse caminhão aí, provocando esse trágico acidente. A gente fica aqui na torcida para que esse motociclista, ele consiga se recuperar desses ferimentos. Agora, foi uma pancada muito forte e, pelo visto, sequer ele não tem frenagem, né, na pista, porque quando ele tira da traseira do caminhão, ele já se choca com esse outro caminhão que está estacionado no local proibido, Walter. Sim, Clevânio. A equipe do BPRV chegou a posterior à nossa chegada. A gente observa inclusive o sargento Vinícius lá ao fundo, fotografando o local, enfim, fazendo os primeiros levantamentos. Acredito que ainda não tenha dado tempo de verificar as placas do caminhão para saber qual a origem desse caminhão. O motorista, até o presente momento, ainda não veio ao local, certo? Não veio ao local. Se apareceu aqui no perímetro e observou toda a movimentação, agora é que ele não vai vir mesmo. Infelizmente, é uma situação que será levantada ainda agora, logo após a prioridade, que é o socorro do Henrique Júnior. E o resultado é que, como você bem colocou com muita propriedade, é uma baita de uma irresponsabilidade. Para quem não é da região, vamos nos afastar um pouco, André, e mostrar nesse sentido. Olha só, isso aqui é pista de rolamento, não tem acostamento. Avenida Doutor Geraldo Cajueiro, vira para mim, André, trecho da duplicação área urbana da L110, o caminhão parado com alerta como está ali ligado em cima da pista de rolamento. É a pista de alta velocidade, ou seja, a chamada terceira pista. Eis que o Henrique estava aqui, olha, nessa posição, na segunda pista, atrás de um outro caminhão. Comigo, André. Aqui comigo, André. Volta um pouquinho, André. Ele estava nesta pista, atrás de um outro caminhão. Para fazer a ultrapassagem, tira para a direita e se depara justamente com o obstáculo. Mais uma vez, a motocicleta foi retirada do local. Uma Honda de 500 cilindradas, uma motocicleta de muita potência, tem um arranque incrível, saiu para a direita, acelerou, achando que a pista estava livre, certamente potencializando a velocidade, motor cheio, acelerando, todo o impacto no rosto do jovem. Haja visto, o capacete demonstra isso, se partiu no meio. E não é um capacete simples, é um capacete que oferece mais segurança, um capacete mais robusto. Mas, infelizmente, a situação é essa. A gente observa aqui, vamos voltar aqui, porque o Henrique ainda continua sendo estabilizado na ambulância do SAMU. E a gente observa o trabalho dos socorristas aqui, intenso, o tempo todo, com o objetivo de estabilizar a vítima. Aqui a gente observa que tem médico, que tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, toda uma equipe capacitada com o objetivo de estabilizar a vítima para poder ser encaminhada para o hospital de emergência do Agreste. A gente lamenta, enfim, que por conta da irresponsabilidade de um caminhoneiro que para o caminhão nessa situação, aí o jovem, enfim, também, de certa forma, pelo ímpeto de ser jovem e numa motocicleta de 500 cilindradas, sai da traseira de um caminhão, vai para a direita, o que em tese isso para as leis de trânsito não é permitido, e se choca com o obstáculo que é o caminhão que não deveria estar aqui. Mas nesse uma caso sequência de erros. Ô, Walter, nesse caso aí da rodovia duplicada, são 3 faixas. Nesse caso ele é permitido ele ultrapassar pela direita, porque trata-se de uma rodovia duplicada e que tem 3 faixas de rolamento no mesmo sentido. Então ele pode tanto ultrapassar pela esquerda quanto pela direita, aí não há proibição nesse sentido, né? Agora, Walter, um outro detalhe, para quem está no rádio
acompanhando agora... Sim, levando em consideração, Clevânio. Isso. Aí ele pode levando fazer. em consideração que o correto é pela esquerda, mesmo que seja duplicada. Sendo uma pista não única. Tem essa orientação de fazer pela direita, sempre pela esquerda. Ele só não pode fazer ultrapassagem, Walter, nesse sentido aí, se ele tiver, por exemplo, faixa branca, as faixas brancas contínuas. Mas se a faixa for aquela faixa picotada, ele pode, porque trata-se de um rolamento apenas de ida, ele pode fazer nesse sentido. Agora, um outro sentido, viu, Walter? A gente coloca aqui, por exemplo, irresponsabilidade do caminhoneiro em parar esse caminhão aí. Quem sabe se de repente esse caminhão também não teria sido roubado de algum caminhoneiro e o cara chegou aí e de repente parou o caminhão. Quem sabe também se o caminhão não quebrou e de repente o caminhoneiro deixou e não teve como tirar mais e foi atrás de um socorro. Então tudo isso precisa ser levantado. Eu acredito que o BPRV vai levantar todas essas informações para a gente poder trazer com mais precisão. Mas parabéns mais uma vez pelo trabalho excelente aí, seu e do André Carlos, viu, Walter? Obrigado, Clevânio. Uma última informação. Bom, tudo precisa ser levado em consideração, até porque os primeiros levantamentos ainda estão sendo feitos. Mas uma outra informação que a gente tem, o jovem estava indo para o trabalho, trabalha numa empresa aqui da capital do Agreste Alagoano, que é bastante conhecida, enfim, a TC Pneus, e infelizmente se envolveu nesse sinistro de trânsito, quando a gente observa que a última ambulância deixa o local, agora restando apenas a equipe do BPRV, enfim, e fará todos os levantamentos para que posteriormente possam justamente apontar quem é o caminhoneiro, o porquê de ter parado aqui e ter provocado esse sinistro seríssimo que poderá, Clevânio, vem comigo aí, Clevânio, segura aí um pouquinho, segura a peteca que eu já volto com você. Tá bom, então. Então, Walter Gomes, direto da L110, meu caro Ailton Áviles, um acidente gravíssimo nesse momento, a vítima, nesse momento, sendo socorrida. Vai, Walter Gomes, voltando. Vai, Walter. Motorista do caminhão acaba de chegar por aqui. A informação é que o caminhão faltou combustível. Ele foi até um posto comprar o combustível. Vamos verificar se de fato isso aqui rapidamente. Eu sei que o sargento Vinícius não pode, enfim. Vinícius, confirmado, foi comprar combustível, cidadão? Confirmado. Isso, confirmado, ele informou que o caminhão faltou combustível, ele deixou sinalizado e foi até o posto mais próximo, que deve ficar uns 200 metros, para comprar o combustível e fazer o reabastecimento do veículo. É uma série de situações que levou a uma fatalidade, praticamente, porque o rapaz saiu em estado grave daqui. Provavelmente o fluxo de trânsito estava muito grande no momento. Ele foi mudar de faixa, da faixa central para a faixa da direita. Provavelmente não viu que o caminhão estava parado, né? Porém, o alerta estava ligado quando a guarnição chegou. Só que o que a gente acredita é que o condutor da motocicleta não visualizou que estava parado na rodovia e acabou acontecendo essa colisão aí. Para, sargento, me diz uma coisa, mesmo aqui não havia 3 pistas, essa manobra de ultrapassar, de buscar essa ultrapassagem pela direita numa pista para pista de menor velocidade, é muito comum isso é normal numa situação e nessa rodovia especificamente, o que é que o senhor nos diz sobre isso? Qualquer tipo de ultrapassagem, o condutor que está realizando esse tipo de manobra tem que ter a devida atenção, né? Aí eu não posso entrar nessa questão mais subjetiva, porque eu não sei o que levou ele a não visualizar o caminhão. Mas provavelmente, às vezes, é a pressa, né, que acaba culminando aí numa situação mais grave, como foi a que aconteceu agora. Sargento, muito obrigado. Tá me ouvindo, Walter? Eu que agradeço. O motorista tá aí, Walter? O motorista é esse rapaz aí? O motorista tá aqui. O senhor que é o motorista, o senhor tinha o planejamento de abastecer o caminhão em que local? No posto do Vavá. No posto do Vavá. Eu saí de casa, eu moro aqui do lado. Aí abasteceu o caminhão no posto do Vavá, né? Chegou aqui, ele faltou óleo. Eu vou comprar ali dois baldinhos de 20 litros. De repente, quando eu chego aqui... Qual o nome dele, Walter? Como é que o senhor se sente, vulnerável diante de uma situação como essa? Nervoso, né? Sem saber... De repente aconteceu uma coisa dessa aí. Qual o nome dele? Que o estado de saúde do rapaz é grave. Eu nem vi o rapaz. Quando eu cheguei aqui, já tinham levado ele já. Qual o seu nome? Nivaldo. Senhor Nivaldo, você é um morador aqui do Jardim Tropical? Sou morador aí de Jardim Tropical. Na rua Governador Silvestre Pérez. Silvestre Pérez, isso. Bom, o senhor Nivaldo está bastante nervoso, inclusive está trêmulo com uma situação
não seria diferente, enfim, mas a gente, lógico, né, se depara com essa situação, mais uma vez mostrando a frente do caminhão, viu, Ailton? Deixa eu ver os galões aqui, vamos mostrar os galões aqui. Ele retornou aqui com 2 baldes, enfim, em cada um 20 litros de combustível. A gente vai tomar a liberdade, repórter é bisbilhoteira, não me cansa. De fato tem um líquido fechado aqui, óleo diesel, nos 2 galões do lado do tanque. O objetivo dele era reabastecer o caminhão e seguir para o posto que fica aqui na frente. Ele já falou o nome, o posto Vavel, do empresário Vavá, Arapiraquense. E, infelizmente, a gente trazendo todos os detalhes acerca dessa situação que foi registrada na manhã desta quarta-feira. Atenção, minha edição, capricha aí, faz os cortes, cuida aí para o material depois ir para o NN Play daquele jeito. A gente só tem a lamentar. Verdade, mas o sinistro de trânsito. Agora, e vida que segue. É verdade. Vamos torcer, sinceramente, como eu falei, pela recuperação do jovem Henrique, viu, claro, como eu falei agora há pouco, Walter, em relação à questão, era preciso observar quais os motivos que fizeram esse caminhoneiro parar esse caminhão aí. Agora, veja só, os senhores, é um caminhoneiro experiente. Eu não quero aqui culpar absolutamente ninguém. Não estou aqui para culpar. Deus me defende, Deus me livre disso. Longe de mim qualquer situação dessa. O cara sai da cana fístula para ir abastecer no posto Vavel. Combustível chega aí, não está no meio da viagem, de onde ele saiu de casa para abastecer o carro, falta combustível. O caminhão falta combustível. Então, assim, um caminhoneiro experiente deveria Clevânio, pelo menos ele observar. saiu do Jardim Tropical, da Silvestre Péricles, Jardim que fica Tropical, né? nessa direção. É lamentável. Quando ele deu a volta para chegar no posto Vavel, faltou combustível. Faltou combustível. Aí a gente pode dizer que essa falta de combustível, torcer pro rapaz se recuperar, né? Tem 2 viés. Faltou combustível aqui é um fato. Agora, num percurso tão pequeno como esse, a gente pode, lógico, também afirmar que houve uma negligência quanto ao abastecimento do caminhão. Ele arriscou e não deu certo. Arriscou, né? Mesmo que seja do condutor ou da empresa proprietária do caminhão, que eu não sei se é o caso. Mas, infelizmente, esse tipo de situação, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma ficar colocando isso, mas precisa também ser, de certa forma, ser hipóteses que são levantadas. E para quem é caminhoneiro, para quem tem uma motocicleta, para quem tem qualquer carro, observar a questão do abastecimento, porque é importante que em rodovia é passível de multa. Faltou combustível aqui, pode ser penalizado justamente por essa desatenção. Infelizmente é assim que funciona. Fazer o seguinte, vem comigo, André, porque a gente gira em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço, vem com a gente, segue o líder, e também da Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado de Alagoas. Das 5 às 9 da manhã, o maior volume de notícias no seu rádio, pelos 91.5 da NN e com imagem pelo canal NN Play no YouTube. Aqui a notícia.